Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Karina, pelas palavras, pela oração amorosa e carinhosa. E que ela nos ampare essa energia de amor durante as palavras dessa noite. Eu tenho uma tarefa hoje interessante, como sempre, a palestra, o trabalho de exposição UE. É sempre um trabalho que acontece antes da exposição, na busca de informação, no estudo do assunto, e mais do que o estudo do assunto, na vivência daquele assunto que nós vamos tratar. E essa reflexão sobre o assunto faz com que o expositor seja sempre o primeiro a refletir sobre aquele assunto um pouco mais profundamente e perceber o quão longe estamos ou quanto ainda tem por caminhar, né? Quanto longe estou ou ainda tenho por caminhar, porque quem refletiu fui eu. Mas vamos ver se no final da palestra ou no final da exposição, não considero isso uma palestra, mas no final da exposição a gente consiga refletir sobre esse assunto. Essa passagem de Jesus, eu vou pedir antes, já rogar aos nossos amigos de luz que nos inspirem e que aquela passagem de Jesus, que ele afirma que onde um ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá estaria, se concretize nessa noite, que ele esteja aqui com a gente e que a gente consiga trabalhar esse assunto tão simples e, ao mesmo tempo, em alguns momentos de difícil execução, de difícil colocar em prática, vamos dizer assim. O item está no capítulo 5, isso aqui é? Vamos ver aqui para eu checar, só para eu não falar errado. Não, capítulo 8, item 18 e 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem do deixar vir a mim as criancinhas, né? Apresentaram então crianças e a fim de que ele tocassem, ele com seus discípulos, como os seus discípulos estavam afastando aquelas pessoas ou as crianças com palavras rudes, Jesus vendo isso, disse, deixe vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu fui pesquisar um pouco mais a passagem e vi várias interpretações. É interessante quando você pesquisa e abre o leque. Primeiro, dentro da própria doutrina espírita, quando você abre o leque, você vê diferentes interpretações. E quando você abre mais o leque ainda para você ver outras religiões, como que cada um interpreta essa passagem, a gente percebe interpretações diferentes para essa mesma passagem. Uma coisa que me chamou, uma dessas pesquisas que me chamou muito a atenção que eu nunca tinha atentado, porque fala-se criancinhas, né? Quando Jesus se referia, na verdade, ele se referia a crianças de colo. Tem algumas passagens que se referem a crianças de colo. E tem algumas interpretações que contam na história que eram mães que vinham com seus filhos participar dessas pregações de Jesus. E qualquer casa espírita que tenha participação de criança, ou qualquer atividade religiosa que tenha participação de criança, as crianças são naturais, elas são simples, elas transcendem. Quando ela tem que falar algo, ela fala algo, ela não se policia, né? Então, algumas interpretações dizem que não era até a rudeza com que os apóstolos tratavam as crianças, estavam relacionada com esse barulho no meio das pregações de Jesus. Nada muito longe da nossa compreensão. Para quem já esteve em casa espírita que não tem a evangelização infantil, por exemplo, é comum a criança participar ou fazer barulho de alguma maneira
é comum. Então, é interessante esse primeiro ponto, que é essas crianças de tenra idade. Por isso que na tradução aí do Evangelho segundo o Espiritismo está criancinhas, né? Querendo dizer essas crianças de tenra idade. E talvez tenha uma razão para isso, porque as crianças, alguns autores espíritas afirmam isso, tem algumas teorias de psicólogos também que afirmam isso, que a criança até os 6, 7 anos é a idade mais tenra, mais doce, até os 5, tem autores que falam 5, outros 7, mas eu estou só fazendo uma associação, não tem aqui nenhuma importância o dado efetivo, já que eu estou só tentando fazer uma analogia com a razão pela qual se usa criancinhas e razão pela qual em algumas dessas interpretações a gente viu crianças de colo. Porque por conta dessa simplicidade ou dessas características que nós todos temos quando estamos nessa tenra idade. Pois bem, seguindo adiante, tem uma outra passagem no capítulo 10, do item 13 a 16, quer dizer, são vários parágrafos, mas uma delas é que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E os tendo abraçado, as abençoou e impondo-lhes as mãos. Está em São Marcos, né? A primeira que eu disse, eu acho que era São Mateus, essa é de São Marcos. Que você pode associar também com a passagem de São Mateus do capítulo 5, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, associando aí com a criança. Eu estou só citando as passagens primeiro, para eu não esquecer. E a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Por isso, Jesus torna a infância por emblema da pureza e da humildade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 7, item 3. Tem várias passagens em que ele faz essa menção. A gente consegue entender claramente, eu estou citando várias das passagens, para demonstrar claramente, capítulo 5, que é o que trata do homem de bem, também ele fala várias vezes lá sobre simplicidade, pureza, em vários momentos diferentes, e associa isso com criança, que é o nosso foco hoje. Então, para a gente entender o que ele quer destacar e quando que a gente se assemelha com as crianças. O grande ponto hoje, como que a gente concilia esse comportamento infantil com essas características, simplicidade, doçura, pureza, que nós vamos trabalhar mais um pouco, com as solicitações do dia a dia, com as solicitações que nos são apresentadas no cotidiano. Como que a gente faz essa analogia? No mundo que a gente tem muita, talvez esperteza, é uma palavra boa, tem muita, a palavra que está escrita é subintenção, ou seja, intenção por trás da sua intenção, tem sempre uma intenção ali por trás. Como que a gente procede com esse olhar de criança? Como que é isso, né? Como é que seria esse olhar de criança? Então, a gente pode remeter um pouquinho nessas crianças de tenra idade. O que a gente vê nessas crianças de tenra idade que a gente já passou e que a gente presencia com filhos, netos, etc., que chamaria atenção para que nós conseguimos agir, colocar isso no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Primeiro, a alegria. Criança, ela vive o momento, né? Ela vive o dia, aquele momento, aquele dia. A criança não está muito relacionada com o ter, né? Ela aproveita aquele momento com aqueles que estão à sua volta. Então, para a criança, o dia de ser feliz é aquele momento, o momento atual. Então, a alegria, eu acho que é algo que a maturidade, em alguns momentos, nos rouba, nos subtrai.
e a gente, por conta das perspectivas futuras, por conta das preocupações que o cotidiano nos apresenta, a gente deixa de ser alegre nos pequenos momentos, ou deixa de vivenciar alegremente esses pequenos momentos. Esse é um item. Um outro item é simplicidade. Então, a criança, esteja ela numa comunidade, tenha lá um carrinho de madeira, ou esteja ela num condomínio de luxo e brinque com brinquedos eletrônicos e aí por diante, as duas se divertem dentro da realidade que elas estão inseridas. Porque é a simplicidade do momento, é a simplicidade do brincar, é a simplicidade do criar. E, de novo, acho que a maturidade também nos subtrai essa simplicidade dos pequenos momentos e, aliás, nos subtrai a importância do momento mais do que a importância das formas e da maneira de agir, da maneira de ser. Sentei na ponta da mesa, ou eu não tomei o vinho no cálice, quero o cálice de vinho. São detalhes que distam completamente da simplicidade. Que o mais importante é com quem você está sentando à mesa, de que não importante com quem, mas o momento de que você está sentando com alguém para ter uma refeição, ou o momento que você está tendo a disponibilidade de tempo, né, de tomar um vinho com alguém, então independe qual é o copo. Então, toda vez que a gente vai para a forma, para a maneira, a gente deixa de ser simples, né? Então, nesse sentido de simplicidade. Outra coisa interessante é milindre, né? A criança, mais jovens, elas não... eu acho que o mais interessante é ver esse negócio do machucar, né? De sofrer algum tipo de tropeçou ou caiu. Rapidamente, essas crianças de tenra idade, quando a gente tem a tenra idade, a gente se refaz muito rapidamente. Daqui a pouco a gente está brincando de novo. Quanto mais maturidade nos é apresentada, não estou querendo relacionar com a idade, porque a maturidade não está muito relacionada com a idade, né? Talvez mais a gente se distancia dessa facilidade ou dessa agilidade no se restabelecer as relações, no não melindrar, que é uma palavra muito usada no espiritismo, né? Como que a gente faz para que isso não nos afete, não nos melindre. Nos adultos a gente chama isso de resiliência. Talvez na criança ela só não deixou de amar o amigo, a amiga, o irmão, o primo, a prima, quem quer que seja, que momentaneamente pode ter lhe causado algum desprazer. Na vida adulta, quando nós vamos ficando adulto, a gente tem uma dificuldade tremenda de passar por cima disso e tem uma dificuldade tremenda de quando se sente ofendido, que é tema para uma outra exposição, mas quando a gente se sente, quando isso nos toca, nos aflige, não deixar isso nos melindrar, vamos dizer assim, ou se nos afligiu, se nos incomodou, como que a gente muda a página e reescreve de novo, sem esquecendo. Vamos começar de novo, né? Sendo resiliente no sentido de que refazendo aquela história. Eu não queria colocar a palavra perdão, porque não chega a ser um ato de ofensa. Não chega a ser um ato de ofensa. Melindre é um negócio muito menor que a ofensa, né? Melindre talvez esteja ligado à próxima parte, ao próximo item que eu ia colocar, que a criança tem também, que é a humildade. A criança é um ser humilde por natureza, né? Ora ela aprende, ora ela ensina, nenhum é melhor do que o outro, sabe mais ou menos, é humilde para ouvir. Os melhores amigos são sempre aqueles que querem brincar sempre cheios de alegria. E
de novo, quando a gente se sobrecai sobre os pesos da maturidade, talvez a gente perde um pouco dessa humildade no sentido que, independe da idade, a gente está sempre aprendendo nos mais diversos, tanto nos ramos do conhecimento, como na maneira de lidar com emoções, na maneira de se apresentar diante dos obstáculos, na maneira de passar por cima ou renegociar esses obstáculos, ou, mais importante ainda, humildade para entender as diferenças. A gente teve o prazer de ouvir o Marré a semana passada, e muito se foi falado sobre as diferenças. E aí eu acho que a humildade entra muito bem nesse item, que é quanto que a gente consegue ser humilde para respeitar que as pessoas têm eu não queria usar, mas não estou encontrando outra palavra, que as pessoas têm o direito de pensar diferente da gente. Sagrado isso, inclusive, né? Nós somos todos diferentes ao infinito, né? Nossas diferenças vão ao infinito. Então, muito raramente você encontra alguém, olha, eu diria que raramente você vai encontrar alguém que pensa em todos os itens igual um ao outro. A gente sempre tem diferenças. E com alguns a gente tem mais diferenças. E quanto que a gente consegue ser humilde para relevar essas diferenças. Você vê, a humildade, eu acho que está ligada aos milindres, né? E quem está aqui no grupo que está ouvindo e que tem alguns que são trabalhadores da casa, ou quem já trabalhou em alguma casa espírita, ou quem já trabalhou em qualquer tipo de trabalho associativo, morador de associação de bairro, associação comunitária, qualquer tipo de trabalho associativo que você tenha feito, que alguém aqui tenha feito voluntariamente, que não é remunerado, não é um trabalho profissional, não é o trabalho do teu ganha-pão, é algo que você faz no teu horário livre e que você faz porque você, ou por altruísmo, porque você quer mesmo ajudar a comunidade, ou porque, independe da razão, qualquer trabalho voluntário que você faz e que você se envolve com pessoas para tomar decisão em um número, respondendo ou buscando alternativas e as melhores soluções para outras pessoas que não fazem parte desse grupo, uma diretoria, um condomínio, coisas desse gênero. O que não falta é melindre. Esse é um exercício presente. Eu diria que 99,9% de qualquer uma dessas reuniões, a gente tem que, em algum momento, ultrapassar ultrapassar, acho que é a palavra, overcome eu estou procurando, mas acho que é ultrapassar esses nossos milindres, né? Que a gente fala, não, mas isso não, esse cara está errado, esse cara está falando não está certo. A gente sempre, às vezes, pensa isso, né? E o primeiro exercício talvez é não expor, se for um grupo. O segundo exercício é refletir que as pessoas têm o direito de ter um pensamento diferente, né? E talvez tentar entender. Pode ser que tenha algo ali que faça sentido, você simplesmente não está entendendo, ou você simplesmente não está cedendo, né? Então, eu acho que o melindre e a humildade, elas falam junto. E as crianças têm isso. A outra coisa é falar com amor, né? Eu acho que a criança tem muito isso. A criança fala bastante do amor, né? É lógico que a criança vai ter o hábito de falar mais ou menos amorosamente na medida que os pais também o tenham. Porque a criança na tenridade, aliás, a criança, não diria nem que a tenridade, a criança no decorrer dos anos, seja até mais do que isso, ela vai mas principalmente até os 7 anos, tá? Dizem os autores aí, psicólogos, da psicologia, professores da psicologia,
ela é uma esponja, né? Então ela absorve aquilo que ela vê, mais daquilo que lhe é dito como verdade ou dito como maneira de agir. É o que ela vê, ela aplica. Então, se os pais são amorosos, se os pais são carinhosos, se os pais tratam as pessoas em geral amorosamente, usam palavras de amor como eu te amo, ou coisas do gênero, em casa e com os demais da família ou com as pessoas que ele quer bem, a tendência é a criança também usar isso. Mas, em geral, a criança é muito sincera. Ela é desnuda de preocupação, né? de politicamente correto, né? A criança, ela diz o que ela pensa, mas fala com carinho, que é um outro ponto que também com o nosso amadurecimento a gente vai perdendo esse carinho no trato com as pessoas. Como que a gente poderia fazer para resgatar isso de alguma maneira? Talvez seja sempre a gente pensar, será que eu gostaria de ouvir isso que eu estou pensando em falar, do jeito que eu estou pensando em falar? Será que tem um jeito mais amoroso de dizer isso? Será que tem um jeito mais amoroso de escrever essa mensagem? Será que tem um... Deixa eu reler essa mensagem e ver se a pessoa que está lendo não vai se ofender. É um exercício que talvez a gente possa começar a fazer. Será que a minha crítica sobre aquele irmão, aquele amigo, aquele primo, aquele trabalhador da casa que pensa diferente do que eu penso, que tem ideias diferentes da que eu tenho, será que se eu fizer um comentário aqui, ele não vai se sentir ofendido? Será que vai adiantar alguma coisa? Será que eu não falo com ele individualmente ou com ela individualmente? Enfim, esse é um exercício que a gente pode fazer, que é na criança, essa fala com amor, essa fala sincera. Na medida que a gente amadurece, como nós todos temos essa tendência de melindre, essa coisa do melindre, de se ofender ou se achar ofendido nas suas ideias ou nas suas maneiras de pensar, então o outro quando fala, ou a gente mesmo quando fala, tem que tomar esse cuidado. Né? Acho que é uma coisa que a gente pode tentar resgatar. Festejar a vida. A criança festeja a vida a todo momento, né? Ela está a todo momento em festa. Tanto que a gente tem uma coisa, quem já teve filho adolescente, quando filho e filho adolescente, a gente tem que se segurar, porque eu não acho que é certo fazer, mas já fiz, de falar, mas você está ainda se comportando como uma criança. Cresce. Quando a gente fala isso, a gente, na verdade, está pedindo para esse ser que ele deixe esses pequenos momentos, ou ele deixe de festejar, ou ele deixe de demonstrar alegria. E eu não sei dizer se é certo. Estou só fazendo a comparação de que a criança tem isso. Ela está vivendo aquele momento de maneira alegre e de maneira festiva, sempre. Tanto que uma sala cheia de crianças é uma sala alegre, movimentada, barulhenta, porque é um ato, é a coisa da criança. Eu vi uma frase que eu gostaria muito de, quase lá, eu gostaria muito de fechar, mas antes disso eu convidaria a todos nós da gente refletir sobre o assunto, refletir como é que a gente consegue transformar algumas ações nossas do dia a dia, algumas atitudes nossas do dia a dia, do cotidiano, mais próximos da beleza das ações que as crianças têm. Não é infantilizar as nossas ações, mas sim trazer simplicidade, trazer humildade,
deixar o melindre de lado, né? E a alegria. Como que a gente consegue, no dia a dia, no cotidiano, mudar, tornar essas nossas ações mais amorosas com as pessoas? Eu acho que esse convite fica para todos nós aqui, que a gente consiga, durante essa semana, identificar quando que eu consigo ser mais próximo da criança, quando que eu consigo vivenciar mais cada momento intensamente, sem a preocupação do melindre, sem a preocupação de esconder meus sentimentos, que é um outro item importante, e sem a preocupação do que eu vou, do depois, do amanhã, né? Como que a gente consegue aliar tudo isso no nosso dia a dia? Tendo sempre como base amor nas nossas falas, nas nossas mensagens escritas, nas nossas atitudes para com o outro em geral. Como que a gente consegue torná-las mais amorosas em todos os sentidos? A humanidade necessita mais do que nunca esse toque de amor nas nossas relações. E enquanto a gente ficar preocupado porque o outro não está sendo amoroso, porque o mundo não está amoroso, e não começar a agir aonde eu posso atuar, que é nas minhas atitudes, nada muda no macro. As coisas só vão mudar no macro, no ambiente, no maior, no mundo, partindo de cada um de nós, partindo de cada uma das nossas atitudes individuais. É agir aonde a gente pode mudar, que é nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu não consigo interferir ou mudar a atitude e a ação do outro. A frase é mais ou menos assim: velho é quem deixou-se amargar pelo caminho. Criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros todos os dias. Então a mensagem era: como é que a gente consegue ser mais criança todos os dias, respirando alegria, nos dando novas chances e dando novas chances aos outros que estão ao nosso lado todos os dias. Como que a gente consegue colocar isso em prática? Uma mensagem de muito amor, muito carinho para todos vocês. Essa será a minha mensagem de hoje. E eu vou pedir para vocês para a gente fazer junto uma oração de encerramento da exposição dessa noite. Muito obrigado, viu, gente, pela paciência. Muito obrigado, Pai de amor, pelo dom da vida. Obrigado por estarmos todos juntos nesse momento da história. Obrigado pela graça da tecnologia que nos permite encontros virtuais. Que o Senhor permita, ó Pai, que todos aqueles que chegarem a nós nessa semana sintam a paz, a sabedoria, o amor nas nossas atitudes. Que o Senhor permita que os nossos mentores espirituais encontrem espaço, encontrem as nossas portas abertas ao ouvir e ao entendimento. E que esse soprar se tornem ações no nosso dia a dia. Nesse momento de oração, em que todos juntos rogamos as energias do mais puro amor, rogamos ao mentor espiritual da casa, São Francis, a energização, a fluidificação da água,
de todos aqueles que disponibilizaram água nas suas casas. Rogamos também ao Pai, que é o mentor espiritual da casa, conectado à equipe de passe, possa tocar o coração de todos aqueles que aqui nos acompanham nesse momento e que se sintam-se tocados e amados pelos seus mentores espirituais, transmitindo-lhes luz, energia e esperança em dias melhores. Envolvidos nessa energia de muito amor, rogamos que essa energia toque o coração de todos aqueles que passam por momentos de maiores dificuldades ao redor do globo terrestre, encarnados e desencarnados. O Senhor permita que todos esses irmãos espirituais sejam tocados pela sua luz. Aqueles que estão nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, que estão na rua, que todos esses sejam amparados. E que nós, de alguma maneira, nós todos consigamos nos tornar focos de luz nesse momento pelo qual o planeta vem passando. Que as nossas atitudes, as nossas ações consigam espalhar a mensagem do Cristo, espalhar através de atitudes, através de ações. Que o Senhor esteja conosco mais uma semana, que assim seja.